Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Concurseja, o nosso espaço para descomplicar o direito. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, essencial do direito civil. Daqueles que está na base de tudo, os direitos da personalidade. Parece um nome complicado, né? Mas são aqueles direitos ligados à nossa própria essência, ao que faz de nós, nós mesmos. Coisas como a vida, o corpo, o nome, a imagem. A nossa ideia aqui é entender bem o conceito, ver onde eles estão na lei, tipo na Constituição, no Código Civil, e quais são as características que tornam esses direitos tão especiais, tão importantes. Tudo isso, no fundo, se conecta com um princípio maior ainda, né? A tal da dignidade da pessoa humana. Exatamente. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui no Concurseja para a gente conversar sobre isso. E você tocou no ponto central, a dignidade da pessoa humana. Ela está lá no artigo 1º da Constituição Federal, logo de cara, inciso 3º. É o super princípio que ilumina todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? E aí, quando a gente vai para o artigo 5º da Constituição, a gente vê um monte de direitos fundamentais que, na verdade, são expressões dessa dignidade. Muitos deles são também direitos da personalidade. Ah, então tem uma conexão direta entre os direitos fundamentais lá da Constituição e esses direitos da personalidade do Código Civil. Total. Pensa assim, a Constituição dá a base, os princípios gerais, a proteção máxima. E o Código Civil, principalmente ali entre os artigos 11 e 21, vem para detalhar como esses direitos funcionam nas relações do dia a dia, entre as pessoas. Ele traz regras mais específicas sobre o nome, a imagem e a privacidade. É a aplicação mais concreta, digamos assim. Entendi. Então, vamos começar pelo começo mesmo. Para quem está ouvindo a gente e talvez nunca tenha parado para pensar nisso. O que são, exatamente, esses direitos da personalidade? Olha, de um jeito bem direto, são direitos que toda pessoa humana tem, simplesmente por existir. Você nasce, você já tem. Não precisa comprar, não precisa ganhar, não precisa fazer nada para ter. Eles são inerentes à condição de pessoa. E o objetivo deles é proteger os atributos que formam a nossa identidade, a nossa essência como ser humano. Que atributos seriam esses, assim, na prática? São vários. A gente pode pensar em três grandes eixos, talvez. Primeiro, a integridade física, o direito à vida, ao próprio corpo, à saúde, a não sofrer agressões. Depois, a integridade psíquica ou intelectual, nossa liberdade de pensamento, nossa consciência, nossa saúde mental, né? E por fim, a integridade moral. Aqui entra um monte de coisa importante, como o direito ao nome, a imagem, a honra, a privacidade, a intimidade, a nossa reputação perante a sociedade. Nossa, é bem amplo mesmo. Quer dizer, protege a gente por dentro e por fora, né? Isso. E são direitos que a gente chama de subjetivos. Quer dizer, cada um de nós é titular desses direitos e pode exigir que as outras pessoas, e o Estado também, os respeitem. Você falou exigir de todo mundo. Isso tem a ver com aquela característica de serem absolutos, que a gente ouve falar na faculdade? Exatamente, essa é uma característica fundamental. Quando a gente diz que eles são absolutos, a gente está falando do efeito erga omnes. Ela tinha, mas significa só isso, que valem contra todos. Não importa quem seja, ninguém pode violar seu direito à vida, à imagem, à honra, sem uma justificativa muito forte prevista em lei. Entendi. Erga omnes, então, é tipo vale pra geral, né? Isso, para geral. E outra característica ligada a isso é que eles são personalíssimos. Eles são tão ligados à pessoa, tão intrínsecos, que não dá para separar. Você não é você sem seu nome, sem sua imagem, sem sua honra, entende? Grudados na pessoa mesmo. Grudados. E essa proteção, olha que interessante, a lei diz que começa antes mesmo da gente nascer. O Código Civil, lá no artigo 2º, fala que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Espera aí, o nascituro, aquele que ainda nem nasceu, ele já tem direitos da personalidade? Sim. Claro, é uma proteção um pouco diferente, voltada principalmente
para garantir que ele possa nascer com vida e ter seus direitos plenamente depois. Mas já existe uma expectativa de direito que é protegida. Por exemplo, o direito à vida, integridade física, até mesmo questões ligadas à imagem ou o nome podem surgir dependendo do caso. A jurisprudência debate muito isso. Fascinante isso. E isso me leva a outra característica que sempre gera dúvida. Eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. O que isso quer dizer na prática? Eu não posso, sei lá, vender meu direito à imagem? Boa pergunta. É o que diz o artigo 11 do Código Civil. Em regra, são intransmissíveis e renunciáveis. O que significa? Intransmissíveis, você não pode passar esses direitos para outra pessoa, como você passa um carro ou uma casa. Eles são seus e pronto. Irrenunciáveis, você não pode abrir mão deles de forma geral e definitiva, tipo, assinar um papel dizendo renuncio para sempre à minha honra. Isso não teria validade jurídica. Ah, entendi. Mas e quando a gente autoriza usar nossa imagem numa propaganda, por exemplo? Não é uma forma de dispor desse direito? Ótimo ponto. Aí entram as exceções e limitações. O artigo 11 diz que o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Então, você pode sim autorizar o uso da sua imagem para um fim específico e por um tempo determinado. Isso é um exercício do seu direito, não uma renúncia a ele. Você continua sendo titular do direito à imagem. Faz sentido? É uma autorização pontual, não uma entrega total do direito. Exato. A regra é a proteção. Mas existe uma margem para a gente consentir em usos específicos, desde que não viole a dignidade humana e não seja uma disposição permanente ou geral. E tem outras características importantes. Ouvi falar que eles não se perdem com o tempo. Sim, são imprescritíveis. Isso quer dizer que não importa quanto tempo passe, você não perde esses direitos por não usá-los ou por não defendê-los. O direito à vida, ao nome, eles não prescrevem. Diferente de um direito de cobrar uma dívida, por exemplo, que pode prescrever se você não agir dentro de um prazo. E duram a vida toda? Isso, são vitalícios. Eles nascem com a pessoa e, em princípio, se extinguem com a morte dela. Em princípio. Quer dizer que alguma coisa continua depois. Continua. E aqui entra outro ponto muito interessante que o Código Civil trata, lá no artigo 12, parágrafo único, e também no artigo 20, parágrafo único. Mesmo depois da morte, a lei protege o que a gente chama de memória da pessoa falecida. A honra, a boa fama, a imagem podem ser defendidas pelos parentes próximos, como o cônjuge, os ascendentes ou descendentes. Ah, então é por isso que às vezes a família entra na justiça por causa de uma biografia não autorizada ou algo que ofenda a memória de alguém que já morreu? Exatamente por isso. A pessoa não está mais aqui para se defender, mas a sua memória, a sua história, a sua imagem perante a sociedade continuam sendo bem juridicamente protegidos. A família tem legitimidade para buscar essa proteção. Muito importante saber disso. Agora, voltando àquela questão das limitações. Você disse que eles não são ilimitados. Como funciona isso? Se meu direito à privacidade bate de frente com a liberdade de imprensa, por exemplo. Essa é a grande questão em muitas discussões jurídicas hoje, né? Os direitos da personalidade, apesar de fundamentais, não são absolutos no sentido de serem ilimitados. Eles podem, sim, encontrar limites em outros direitos também protegidos pela Constituição ou por lei. O exemplo clássico é esse: liberdade de expressão e informação versus direito à honra, à imagem, à privacidade. E aí, como que resolve essa briga? Quem ganha? Não tem uma resposta de quem ganha sempre. O que o direito busca fazer é harmonizar esses direitos. A gente usa uma ferramenta chamada princípio da proporcionalidade, ou às vezes chamado de ponderação de interesses. É como colocar os direitos numa balança. O juiz vai analisar o caso concreto e ver qual direito deve prevalecer naquela situação específica, ou como eles podem coexistir com o menor sacrifício possível para ambos. Entendi. Não é uma regra fixa, depende do caso. Exato. Analisa-se a necessidade da medida, se ela é adequada para atingir um fim legítimo e se o benefício que ela traz é proporcional ao prejuízo que causa ao outro direito. É uma análise bem cuidadosa. Outro exemplo de limitação está no próprio Código Civil, no artigo 13. Ele fala sobre a disposição do próprio corpo. Ah, tipo doar um órgão. Isso. Você pode dispor do seu corpo, mas com limites.
O artigo diz que, salvo por exigência médica, é proibido o ato de disposição que importe diminuição permanente da integridade física ou contrarie os bons costumes. Então, doar um rim em vida, por exemplo, é permitido porque a lei autoriza e a medicina garante que é possível viver bem com um só. Mas você não poderia vender um órgão essencial à vida ou fazer algo que te mutile permanentemente sem uma razão médica muito forte. Entendi. A lei protege até a gente de nós mesmos, em certo ponto, né? Para garantir a integridade. De certa forma, sim, garante que a autonomia da pessoa não leve à sua própria destruição ou a uma violação irreparável da sua integridade. Vamos falar um pouco mais sobre alguns desses direitos em específico. O direito à vida e à integridade física parecem ser os mais básicos, né? A base de tudo. Sem dúvida, o direito à vida é o pressuposto para todos os outros. E a integridade física, como falamos, protege o corpo contra qualquer tipo de agressão ou dano, seja ele físico ou à saúde. E o direito ao nome? Parece simples, mas tem implicações, né? Muitas. O nome é o que nos individualiza na sociedade. É nosso signo de identificação. O Código Civil protege o nome nos artigos 16 e 17. Ninguém pode usar o nome de outra pessoa sem autorização em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, mesmo que não haja intenção de difamar. E se usarem meu nome para fins comerciais sem eu deixar? Também não pode. O artigo 18 proíbe o uso do nome alheio em propaganda comercial sem autorização. Isso pode gerar indenização. E olha que interessante. O artigo 19 protege até o pseudônimo ou o apelido notório, aquele pelo qual a pessoa é amplamente conhecida. Pensa num artista, num jogador de futebol. O apelido dele tem a mesma proteção do nome. Faz todo sentido. E a imagem? Você já mencionou, mas hoje, com o celular na mão de todo mundo, redes sociais, isso deve gerar muito problema. Gera demais. O direito à imagem é um dos que mais aparecem nos tribunais hoje. Ele está protegido lá no artigo 5º, inciso X da Constituição, junto com a intimidade, a vida privada e a honra. E também no artigo 20 do Código Civil. E o que diz o artigo 20? Ele diz que, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Uau, é bem completo. Quer dizer, não precisa nem ter intenção de prejudicar, né? Se usou para fim comercial, sem autorização já pode dar problema. Exatamente. A súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, diz justamente isso. Independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. O simples uso não autorizado já gera o dever de indenizar. E não é só foto, né? A voz também entra. Entra sim. A imagem abrange não só a imagem-retrato, a foto, o vídeo, mas também a imagem-atributo, que é a forma como a pessoa é vista socialmente, e até a voz, que é um elemento identificador da pessoa. Caramba, e a privacidade, a intimidade, a honra, como a lei protege essas esferas mais pessoais? São direitos importantíssimos, também protegidos pela Constituição, artigo 5º-X, e pelo Código Civil, artigo 21. A privacidade e a intimidade protegem aquele núcleo mais secreto da vida da pessoa, seus relacionamentos familiares, seus hábitos pessoais, sua saúde, aquilo que ela escolhe não expor publicamente. Ninguém pode invadir essa esfera sem uma justificativa legal muito forte. Tipo, uma investigação policial autorizada, talvez? Exato, seria uma exceção justificada. Mas fora dessas hipóteses legais, essa esfera é inviolável. Já a honra tem duas facetas. A honra objetiva, que é a nossa reputação, como os outros nos veem na sociedade, e a honra subjetiva, que é o nosso sentimento de dignidade, de autoestima. E ofender qualquer uma delas pode gerar consequências. Com certeza. Ofender a reputação de alguém, difamação, ou o sentimento de dignidade dela, injúria, são violações da honra que podem gerar o dever de indenizar por danos morais. O artigo 21 do Código Civil diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável. Fica bem claro como esses direitos se conectam para formar um escudo de proteção para a pessoa, né? Exatamente. É um sistema de proteção da personalidade em suas múltiplas dimensões. E na prática,
Como a gente faz para proteger esses direitos? Se alguém, por exemplo, publica uma foto minha sem autorização ou me ofende na internet, quais são as ferramentas que a lei oferece? Ótima pergunta para a gente ir pro lado prático. O artigo 12 do Código Civil é a chave aqui. Ele diz que se pode exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, basicamente, temos duas frentes de proteção: a tutela preventiva e a tutela reparatória. Preventiva seria para evitar o dano. Isso. Se você está vendo que seu direito está ameaçado ou que uma violação está acontecendo e continuando, você pode pedir ao juiz uma medida para fazer aquilo parar. Por exemplo, pedir para retirar um conteúdo ofensivo da internet, proibir a publicação de uma matéria que você acha que vai violar a sua privacidade, impedir o uso não autorizado da sua imagem. É agir antes que o estrago seja maior ou para estancar o dano que já começou. E a reparatória? A reparatória é para depois que o dano já aconteceu. Você vai buscar uma compensação pelo mal que sofreu. Geralmente, isso se traduz em indenização por danos morais e, se for o caso, também por danos materiais. Dano moral seria pela dor, pelo constrangimento, pela ofensa à dignidade? Exatamente. É uma compensação financeira para tentar aliviar o sofrimento causado pela violação de um direito da personalidade. O valor é definido pelo juiz, analisando a gravidade do caso, a condição das partes, etc. E dano material? Como pode acontecer num caso desses? Imagina que usaram sua imagem indevidamente numa campanha publicitária. Você pode ter um dano material porque deixou de ganhar o cachê que receberia se tivesse autorizado, ou se aquela campanha te prejudicou profissionalmente de alguma forma. Aí você busca o ressarcimento desse prejuízo financeiro concreto. Entendi. Então, a gente pode pedir para parar a violação e também pedir indenização. Sim. Muitas vezes os dois pedidos são feitos juntos na mesma ação judicial. E como falamos antes, se a pessoa já faleceu, o artigo 12 permite que o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, pais, filhos, netos, ou colateral até o 4º grau, irmãos, tios, sobrinhos, primos, peça essa proteção em nome do falecido. Nossa, essa conversa foi muito esclarecedora. Deu para ter uma visão bem completa da importância e da amplitude desses direitos da personalidade. Fica muito evidente como eles são a base para a gente viver com dignidade, né? Sem dúvida alguma. Eles são, no fundo, o reconhecimento jurídico do valor de cada pessoa, do respeito que cada indivíduo merece simplesmente por ser humano, perante o Estado e perante toda a sociedade. É a tradução da dignidade em direitos concretos. É a base do respeito mútuo, né? Se todo mundo entendesse e respeitasse esses direitos, talvez a gente tivesse menos conflitos. Com certeza. Conhecer esses direitos é o primeiro passo para poder exercê-los e também para respeitar os direitos dos outros. Bom, para a gente ir finalizando, queria deixar uma reflexão no ar. Algo para quem está nos ouvindo pensar depois. A gente falou muito de imagem, privacidade. Sim. Neste mundo de hoje, hiperconectado, com inteligência artificial criando imagens, deepfakes, redes sociais onde tudo se espalha em segundos, como que a gente, como sociedade, como direito, vai conseguir continuar protegendo de verdade a privacidade, a imagem, a honra, sem ao mesmo tempo sufocar a liberdade de expressão, a inovação, o fluxo de informações que também são importantes? É o grande desafio do nosso tempo nessa área, né? Encontrar esse equilíbrio. Exato. É um equilíbrio super delicado que está sendo testado todo dia com novas tecnologias, novas formas de interação. Como garantir a proteção sem friar o progresso? Fica aí a pergunta. Uma excelente provocação para a gente continuar pensando. Não tem resposta fácil. Não mesmo. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa conversa profunda sobre os direitos da personalidade aqui no Concurseja. Esperamos que tenha sido proveitoso, que tenha ajudado a clarear as ideias para quem está estudando para concurso ou simplesmente quer entender melhor seus próprios direitos. Foi um prazer participar e discutir um tema tão relevante. Continue com a gente, explore as próximas aulas, veja os outros cursos e materiais que temos aqui no canal Concurseja para te ajudar na sua jornada de estudos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.